Graça e paz, irmãos, boa noite. Vou deixar meu abraço aqui para toda a família IPI, para todos aqueles que vão assistir esse vídeo. É com muita alegria que estamos aqui mais um dia para falar daquilo que o Senhor tem feito, né? Para aprender na palavra do Senhor. E eu quero, junto com vocês, ler lá em Juízes 13, do versículo 1 ao 13. A leitura é um pouco extensa, mas vale a pena para a gente entender a história e receber aquilo que Deus vem nos ensinar através dessa palavra. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe diz: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás, darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me diz: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, que o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe diz: eis que me apareceu aquele homem que vieram a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe diz: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Essa palavra nos ensina a viver com um propósito. Aqui os pais de Sansão, né? Este menino, que a mãe era estéril, não podia ter filhos. Deus ali falou com a mulher, enviou o anjo para dizer a ela que ela seria mãe. E a mulher entendeu a voz de Deus, falou com o seu esposo, olha como ela estava em comunhão, né? Falou com seu esposo e seu esposo orou ao Senhor e pediu que o anjo voltasse a falar com ele, porque ele tinha entendimento que ele precisava saber como ele ia criar aquele menino. Então nem o milagre nem tinha chegado, mas a fé dele foi grande e ele buscou a saber qual era o propósito e como. A preocupação dele era como eles iriam criar o menino. E eles entenderam que Sansão viria com um propósito. Aqui como diz que ele viria para ajudar o povo de Israel. Ele ia ser um nazireu, uma pessoa separada, consagrada para o serviço de Deus. Ele tinha um propósito. E dentro desses versículos, falando do nascimento de Sansão, da história de Sansão ali naquele tempo, eu trago para os dias de hoje a nossa vida. E aqui eu deixo uma pergunta, é uma pergunta que eu tenho feito para a Raquel.
Todos os dias que eu tenho levantado, eu tenho me perguntado qual é o meu propósito. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Porque se eu não trazer à memória essa pergunta, eu posso me esquecer e ir fazendo os meus compromissos diários e não orar e não ler a palavra. E os dias vão passando e a nossa memória vai se apagando aquilo que Deus projetou para nossas vidas. Então, assim, é bom nós viver o nosso propósito. É bom nós buscar o Senhor, qual é o propósito dele. E como nós podemos fazer isso? Como os pais de Sansão fizeram. Ouviu a voz de Deus, obedeceu e buscou a saber de Deus como seria que eles iriam educar Sansão. Como eles iriam cuidar daquele menino. Porque Sansão nasceu com o propósito de estar ali ajudando o povo. O povo que estava, no primeiro versículo mesmo já diz, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então Sansão veio com o propósito de livrar Israel daqueles filisteus. Ele veio com uma missão. Deus tinha um propósito com ele desde o ventre de sua mãe. Então ele foi reservado para essa missão. O propósito quer dizer, é um projeto, é um desígnio, Aquilo que busca alcançar, tem um objetivo. Sansão veio com um objetivo. E nessa noite eu pergunto, qual é o nosso objetivo como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, onde nós somos os membros, que cada um tem a sua função. O que nós temos feito com o propósito que lá no princípio, desde o ventre de nossa mãe, o Senhor já tinha, assim como o salmista diz, lá no Salmo 139 também. Jesus, quando o anjo encontrou Maria, Jesus veio com um propósito. E quando ali ele estava de frente a Pilatos, ele fala, que ele pergunta se ele é o rei. E ele sabia qual era o propósito dele, o que ele tinha vindo fazer. E ele cumpriu o seu propósito, apesar das dores, apesar do sofrimento. Ele viveu o seu propósito. E hoje nós, como a igreja do Senhor, qual é o propósito que Deus tem em nossas vidas? Nós sabemos qual é esse propósito? Então, que nós não tiramos a visão do propósito de Deus, que Ele sonhou para nós, que Ele designou desde do nosso nascimento, desde que nós estávamos no ventre de nossa mãe, assim como Sansão também. Ali ele já nasceu com um propósito e nós todos nascemos com um propósito de Deus. Existe um projeto, eu gosto muito de dizer que quando nós vamos fazer a nossa casa, nós procuramos um engenheiro e um arquiteto. E ali existe um projeto. Eu falo que Deus também ele é o arquiteto da nossa vida. Ele faz um projeto para nós. Mas às vezes, quando nós vamos construir nossa casa, nós mudamos o projeto. E principalmente quando a gente entende um pouquinho da construção civil, a gente quer mudar alguma coisa. Só que lá no futuro, a hora que tudo é construído, talvez nós temos problema, porque nós mudamos o projeto e foi feito e desenhado com muita segurança. E assim a nossa vida espiritual. Nós mudamos o projeto de Deus. Talvez se os pais de Sansão não buscassem direcionamento a Deus como criar ele, como deveria ser feito, como o Senhor quisesse, algo poderia ter saído diferente. Talvez se Jesus não reconhecesse o plano e o propósito de Deus na vida dele, talvez hoje eu não estaria sentada aqui falando com vocês. Mas louvado seja Deus, Jesus, ele seguiu o seu propósito. E assim hoje nossa vida também possa ter propósito de Deus. Que nós possamos buscar mais em oração, ler mais a palavra. E que nós também podemos levar a palavra ao nosso próximo para que eles entendam. Porque muitas vezes os nossos vizinhos estão sofrendo, mas nós não temos coragem de ir lá falar do propósito de Deus, da salvação a eles. Muitas vezes os nossos filhos estão trancados dentro de si mesmos com tanto problema, mas nós não estamos ensinando e buscando a Deus
Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer que eu fale para o meu filho? Muitas vezes as pessoas que Deus enviou para nós cuidarmos, como igreja do Senhor, nós perdemos o propósito na caminhada. O propósito de amar o próximo como a nós mesmos. Ou se não, eu creio que antes de nós perdermos o propósito de amar o próximo como a nós mesmos, nós perdemos o propósito de amar a Deus acima de todas as coisas. Que nessa noite junto nós possamos reconhecer a voltar ao primeiro amor. Reconhecer que nós devemos buscar a Deus. Senhor, como o Senhor quer que nós fazemos? Para que um dia nós possamos estar e falar como Paulo, guardei a fé, e que nós possamos vencer o bom combate, guardar fé, perseverança no caminho. Jesus diz que não seria fácil, mas Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer para a honra e glória do nome. Que nós possamos saber qual é o nosso propósito e viver o propósito de Deus. O propósito que Deus tem, que assim seja feita a vontade de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, da sociedade, da nação. Possamos ser nós a levar a palavra de salvação ao coração do aflito, dos desesperados. Mostrar para eles que há uma esperança, porque Jesus morreu na cruz por nós. Deixo aqui meu abraço e vamos orar, agradecer e pedir ao Senhor que Ele nos mostre, assim como Ele mostrou para Paulo, e Paulo venceu e viveu um propósito de Deus. Assim como Davi venceu Golias, e venceu cada batalha que a ele foi proposto, porque ele tinha um coração quebrantado a Deus. Assim como Ana, mulher estéril, foi mãe de filho, e teve Samuel, que nasceu por um propósito. Assim José foi parar no Egito, mas fez ali uma missão maravilhosa, porque ele entendeu que era Deus que fez, e que teve um propósito, e ele aceitou o propósito de Deus. E assim somos nós hoje. Nós podemos também viver felizes e viver na paz de Jesus Cristo, se nós entendemos o propósito de Deus em nossas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem um propósito, assim como foi na vida de Sansão. A sua mãe era estéril, Pai, e o Senhor enviou o anjo para falar com aquela mulher. Ah, Deus, mas aquele casal estava em concordância e o pai de Sansão pediu também para que o Senhor enviasse novamente aquele homem para que falasse com eles como iria agir diante daquele milagre. Ó Senhor, nos ensina a ter comunhão com o Senhor, nos ensina, Pai, a ter comunhão com o nosso próximo. A Tua palavra nos ensina, Pai, que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Deus, não deixe que nós venhamos estar embriagados com as coisas deste mundo, mas que nós viemos, Pai, acordar para viver dias maravilhosos na Sua presença. Agradecemos pela Tua palavra, que edifica os nossos corações, que edifica a nossa família, edifica a nossa casa, que é o nosso coração, Pai. Ó Deus, independente desses dias tão difícil, Pai, que temos passado, nós estamos alegres, sabe por quê, meu Deus? Porque nós temos a Tua presença, a alegria do Teu Espírito Santo, Jesus, é presente em nossas vidas, da Tua igreja. Nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Não julgar, Pai, porque nós não temos esse direito, mas amar, para que um dia nós estamos juntos, Pai, na glória, desfrutando, Senhor, da nossa casa que nós retornaremos. Obrigada, Deus, por nos escolher como a igreja do Senhor neste tempo, para ajudar, para amar, para edificar, Senhor, para honrar o Senhor, Pai. Obrigada, Deus, pela Tua igreja. Obrigada por o Senhor nos fazer ter uma família. Obrigada, Senhor, pelo sustento. Obrigada pelo Teu propósito em nossas vidas. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graça e paz e um abraço e até breve.